Invincible. Aqui é a Manu e voltamos com mais um episódio da análise de cada protagonista de Chubby Heroes. E no vídeo de hoje vamos analisar uma das personagens mais poderosas do universo de Chubby Heroes, que ocupa o 6º lugar na lista de popularidade da Bilibili, a rainha. Eu vou analisar os 2 episódios protagonizados por ela, mais sua aparição no Incidente das Ruínas. E a rainha, digamos que seja o caso mais intrigante que eu já analisei. Pois, diferente dos outros personagens que eu analisei, que meio que buscavam meio que ficarem mais fortes, e isso fazia parte da sua jornada, a rainha, que já é naturalmente forte por sinal, tem um tipo diferente de jornada de personagem. Pois essa é a jornada de alguém que é tudo, que tem toda a força do mundo, aprendendo a se abrir e a se importar com as outras pessoas. Sem enrolação, bora começar isso. A rainha, que meio que claramente seu nome meio que não é rainha, se chama Liu Yue. E ela é a filha de Liu Shen. Também conhecido como o repórter que é amigo do Mickey, o Seiyuda 2, e também conhecido, não publicamente, como aquele por trás da organização Holofote. Muitas coisas relacionadas à rainha e seu passado continuam um mistério. Mas um ponto que merece ser notado é que, apesar desses dois terem pontos de vista meio que notavelmente diferentes de como fazerem as coisas, os dois defendiam meio que o mesmo ideal, que é sua indignação pelo atual e corrupto sistema de heróis. A rainha só é firme daquele jeito por causa do seu pai, que era alguém que valorizava a verdade e não tinha medo de defender meio que seu ponto de vista. E isso é mostrado na cena onde ele discute com a sua antiga chefe sobre o acidente de avião. Onde ele sentia que os heróis abandonaram as vítimas depois que quase nenhum herói apareceu para salvá-las. Mas elas acreditavam tanto nos heróis que nem à beira da morte elas se sentiram abandonadas. Liu Shen foi um grande pai e modelo para a rainha. Ele a criou de maneira rígida e que deu a ela uma convicção que ela não poderia confiar em ninguém além de si mesma para alcançar os seus objetivos. Tal convicção que funcionou até que demais, pois isso moldou na rainha que a gente acaba conhecendo no início do anime. Alguém que é extremamente focado e exclusivamente focado no seu objetivo. E isso é mostrado na cena do início do episódio 11, onde ela sai do exame de admissão após concluir uma prova rápido. E ela nem sequer olhou pro Liu Shen quando saiu. Você saiu cedo, né? Como é que foi? Eu tenho que correr. Preciso me formar em 2 anos. Mas principalmente é mostrando mais a mentalidade da rainha nas cenas do episódio 8, onde ela e o Liu Shen têm uma conversa. Foi após o seu discurso de formatura e o Liu Shen meio que sabe que ele foi rígido com a menina, mas que ele fala pra ela ser meio que modesta. E ela não só fala que, olha, se eu for pra conquistar o título de Eds, chamar atenção vai ser algo corriqueiro. Como também ela fala que ela pretende estar no top 10 até quando ela fizer 18 anos. E com certeza naquele momento o Liu Shen pensou: meu Deus, eu criei um monstro. Se eu vou ficar no topo da classificação, chamar atenção será uma coisa corriqueira. Eu sei que fomos rígidos com você e você nunca nos decepcionou. Mas não pode se esquecer. Tem que controlar esse seu ego.
Beleza, de volta ao que interessa. Eu já acertei com o Mickey. Você vai assinar um contrato com a DOS e quando fizer 18 anos, você... Olha, papai, eu não vou começar aos 18. Até lá, eu já quero ter chegado nos 10 mais. E já que falamos do discurso de formatura, vamos falar dele. No ano 28, após a fundação da Associação de Heróis, a rainha se informou e vai fazer seu discurso de formatura na frente de uma multidão de repórteres. E ela já começa o seu discurso com uma pedrada. Abre aspas. Neste mundo, desde que nós nascemos, vivemos para ser alguém nos olhos dos outros. A confiança vem deles, mas também vem dentro de nós. Fecha aspas. Ela já começa o seu discurso meio que lançando a dura verdade sobre esse mundo. Ela vai falando no seu discurso que seu objetivo de terminar a faculdade em 2 anos não vem pelo fato dela ser considerada uma gênia. Era para mostrar que ela pode ser uma heroína e que ela pode mudar esse mundo. Ela fala que 28 anos se passaram após o incidente da queda da Aurora. E embora que o povo esteja sendo protegido pelos autoproclamados heróis, também eles passam a ter conflitos entre eles. E que eles vivem em tragédias por conta desses conflitos. E por mais que a associação tenha tomado medidas, ela vê isso como soluções temporárias. E isso acontece porque quem cria os heróis são as pessoas. E a vontade delas não pode ser tão definida facilmente. E é somente através de uma orientação melhor que eles realmente podem alcançar uma ordem. E é por isso que ela queria se tornar uma ETS. E ela mesma acredita que pode criar essa ordem. E também ela pode meio que usar esse poder para, além de ajudar, inspirar as novas gerações. O que ela quer é destruir e superar o índice de confiança. Não no sentido literal da coisa, até porque não dá pra destruir a confiança em si. Quando ela diz que ela quer superar o índice de confiança, ela diz que quer ir para até o seu objetivo com muita autoconfiança em si. Pois a desordem só gera mais caos. E ela tá determinada a trazer a ordem nesse mundo. E você vê nesse discurso que realmente a rainha é uma pessoa genuinamente nobre. E que ela quer o melhor para a sociedade de heróis. E todo engasamento inspirador que a rainha emana nesse discurso, que até mesmo o Mickey reconhece que ela pode guiar uma nova onda de heroínas. E foi com esse discurso que a rainha meio que se tornou definitivamente a rainha. Simboliza cada um de nós, mas também carrega a aspiração a possibilidades infinitas. E um dia, ele se tornará a minha coroa. Após esse discurso, a rainha fez o que ela prometeu. No ano 32, após a fundação da Associação de Heróis, a rainha entra no top 10 aos 18 anos, estabelecendo o recorde como a pessoa mais jovem a fazer isso. Só que ao mesmo tempo, uma outra heroína chamada Boa se torna a segunda mulher ETS. E digamos que a relação entre as duas é algo muito conflituoso. Pois, primeiro, o Mickey claramente tem favoritismo com a rainha. E também a rainha também nem se ajudou, pois ela fala meio que pra Boa que ela não precisa aqui de ninguém para lhe dar o título de ETS. E aí que temos uma das falhas mais cruciais da personagem da rainha. Ela tem um objetivo nobre e está disposta a alcançá-lo das maneiras mais limpas. Mas também essa ânsia de se tornar a nova ETS faz que ela seja uma pessoa muito apática e distante. E isso claramente estava afetando a sua relação com a Boa, que aliás já estava estragada mesmo. Mas a vida da rainha estava prestes a mudar, pois é nesse exato momento que, no meio dessas brigas com a Boa, que ela conhece Joãozinho e Joãozão. Não.
Desculpa. Para quieto um pouco, Joãozão. Na primeira vez que ela conhece o Joãozinho e o Joãozão, ela age da maneira normal dela, só que há um porém. Ela não conseguia se mover. E a razão disso está na bolinha de pelos na qual o Joãozinho chama de filho. O Joãozão. E eis a cara de uma mulher que conheceu a criatura mais fofa de todos os tempos. Eu não consigo desviar o meu olhar. Incrível demais. Essa criatura, ela é tão fofa. Eu quero apertar. A partir do momento que a rainha se torna amiga do Joãozinho e do Joãozão, algo muda nela. Mas ela não percebe isso. É como se o Joãozinho e o Joãozão fossem os primeiros amigos que a rainha tem. Claro, tem o Mickey, mas esse cara nem conta. E você vê ela convivendo com o Joãozinho e o Joãozão, principalmente o Joãozão, que dá pra ver que ela meio que age como uma grande irmã mais velha para esse bichinho fofo. Você não pode brincar com o controle quando eu estiver assistindo. Você entendeu? Mas a mudança da rainha começa a ficar mais nítida no ano 35, após a fundação da Associação de Heróis, quando a rainha, Joãozinho e Joãozão conhecem Ciano da Sorte. Ela canta pra caramba. E ela é tão linda. Prazer, rainha. Eu sou a Ciano da Sorte. Naquele momento específico, a Ciano praticamente era uma recém-chegada. Mas logo ela meio que tratou a rainha e o Joãozinho e o Joãozão como se fosse da família. Não preciso. Eu não quero que achem que eu virei ex. Apenas por sorte. Aí, Joãozinho, eu posso segurar ele? Claro, pega. Mas é aqui que a maré de rosas acaba para a rainha. Pois no ano 36, após a fundação da Associação de Heróis, começa o 18º torneio para decidir qual vai ser o novo Eds. A rainha já estava totalmente armada e preparada para lutar contra a Boa. No entanto, em vez da Boa, como ela imaginava, veio simplesmente uma onda da natureza que esmagou não só ela por inteiro, mas também destruiu, despedaçou e esmagou todo o espírito, vontade, orgulho dela como si mesma. Também conhecido como Eds. Como sabemos, praticamente foi a estreia do Eds. E ninguém tinha informações meio que quem era esse cara sujeito. Só sabemos que ele fez o mesmo estrago com os outros participantes o que ele fez com a rainha. E pra rainha, aquilo foi um choque. E um dos bem grandes. Pois numa hora, ela já estava se preparando para ativar o seu poder e 1 milímetro de segundos depois, ela já estava no chão. Pela primeira vez, ela experimenta o fracasso. Então, isso é o fracasso. A rainha praticamente entra em depressão, trancada no seu quarto, só assistindo a FOMO. E tem alguns indícios que ela também se tornou alcoólatra. E para piorar a situação, ela também vê a controvérsia que está ocorrendo com a Ciano da Sorte, fazendo que a coitada se sinta mais culpada. Mas é aí que a vida dá os suspiros. Pois no dia seguinte, o Joãozinho e o Joãozão vieram para meio que reconfortar a rainha. Eles levam comida para ela, mas eles falam que a Ciano também está passando por dificuldades e que precisa do apoio das pessoas mais próximas. E aqui, esse é um dos momentos do meu menino
que meio que ele vem só para meio que consolar a rainha, meio que por conta da perda, e que meio que eles também meio que estão aqui para ajudá-la. E tanto ele quanto o Joãozão sentem saudades dela. Eu sei que tá rolando um monte de boato, mas não liga pra eles. O que a Ciano mais precisa agora é de todo o apoio possível de quem ela ama. Quem também aparece é o Liu Shen, que fala meio que toda a história, a verdade da Ciano, que ele já encontrou meio que nos escombros do avião que caiu e pediu a um amigo que cuidasse dela em segredo. Ele fala que tá indo pra dois para meio que ele pelo menos ele tentar consertar as coisas, e isso foi suficiente para a rainha pela primeira vez abrir a porta. Pois o Liu Sheng, apesar da comissão ter tentado acobertar isso, ele descobriu uma gravação. E foi nesse momento que tanto eu quanto o povo percebemos que esse foi o momento que consolidou a relação da rainha com a Ciano. Pois ela vê o show ao vivo da Ciano no celular e vê ela meio que falando do Lu, meio que explicitamente, e ela vai ouvindo My Color. E foi essa música que a tirou da depressão e a ajudou. E naquele momento, a rainha teve certeza. A Ciano traria esperança e alegria para as pessoas. E graças à música dela, ela pôde ouvir uma voz no seu coração que ela nunca tinha ouvido. E que a permitiu finalmente ela sair meio que do seu quarto e ajudar a Ciano. Graças à música dela, pude ouvir uma voz no meu coração que jamais havia ouvido. Ciano, obrigada. Aí a gente vai pro ano 38, após a fundação da Associação de Heróis. A rainha tá continuando meio que com o seu dever de heroína e fazendo as suas missões, só que meio que há um grande diferencial. Ela ainda mantém contato com o Joãozinho, Joãozão e a Ciano, pois ela reconhece meio que como os seus amigos meio que de sangue pra ela. E a cena deles desejando boa sorte pra ela meio que pro próximo torneio de heróis é muito fofinha. Não tá lembrada? No último torneio, a Ciano veio te dar boa sorte e você rejeitou. Aí, vai acabar perdendo nossa boa vontade, hein? Pois é, então não demora. Tá bom. Mas claro, também havia um elefante da sala, que é a Boa, que agora meio que infectado pelo medo, enfim, meio que enfrenta ela. E se isso não ocorreu no torneio, isso ocorre fora do torneio. E foi uma luta muito arriscada, mas a rainha soube meio que como usar o seu poder de maneira muito esperta. Além de lembrar a Boa que mesmo que a derrotasse, ela não está mais nos 10 melhores. Portanto, não participaria das partidas de classificação. E isso me faz lembrar que se a rainha tivesse se abrido mais um pouco, a Boa não estaria meio que nessa espiral degradante que a fez se tornar esse tal monstro que ela se tornou. Mas infelizmente, não é assim que a vida funciona. O mesmo vale para a rainha, pois que a rainha acorda no hospital, pois seus ferimentos foram tão graves na luta contra a Boa que ela ficou inconsciente e perdeu o torneio, fazendo que o X ganhe mais uma vez. E aí que temos o grande diferencial, que ao invés dela sofrer sozinha, ela tem o apoio da Ciano, do Joãozinho e do Joãozão, mostrando como ela evoluiu meio que nesse percurso aí. Não se pressiona tanto. Não precisa sofrer sozinha. Descansa. A gente vai estar bem aqui. A amizade desses quatro é maravilhosa, pois não só se veem como família, mas também sempre se ajudam mutuamente. E é o que ocorre no ano 39, adivinhem? Isso mesmo, após a fundação da Associação de Heróis. Quando a rainha e a Ciano partem de férias, mas descobre que tá ocorrendo o maior caos meio que nas ruínas da nave alienígena. E pior, o Joãozinho entrou na sua forma berserker
E isso quer dizer que o Joãozinho e o Joãozão estão em perigo. E é aí que a gente tem a cena da rainha parando todo mundo de brigar só pra tentar acalmar o Joãozão. E é esse momento que oficializou. Ela é poderosa, porque mostra que agora ela usa o poder porque se importa com seus companheiros. Sou eu, Joãozão. E agora vamos falar do futuro da rainha. Porque tem muita coisa que não foi explorada nela. Até mesmo o Lee Hao-lin, que é o diretor de To Be Hero X, teve dificuldade de contar a história da rainha em 2 episódios. Então, com certeza, eu aposto que na segunda temporada vai ser abordado mais essa questão do passado da rainha. Porque, minha gente, ela e o Dragon Ball meio que são um enigma, meio que perto dos outros. E aí, aqui tem 2 coisas que eu também quero ver meio que em relação a uma que envolver da rainha. Uma que é o Liu Shen, porque embora que o cara seja legal, lembrando que ele meio que também lidera uma organização criminosa. Mas o cara só tá fazendo isso porque ele acredita que pode melhorar o mundo. E tá no meio da cara que parece que ele meio que tá ficando meio que... ele vai começar a ficar contra o Mickey, já que o Liu Shen não é que na cena que o Mickey manda a rainha tirar férias. O Liu meio que não parece estar de acordo com isso, não. Então, com certeza, meio que ele vai virar o vira-casaco e vai tentar ajudar sua filha. E outra coisa que eu quero ver, e com certeza vai ser uma das minhas preferidas, é o relacionamento dela com o X. Porque de um lado temos uma mulher empoderada que quer meio que mudar a sociedade como inteira. E do outro lado temos um funcionário que é muito poderoso, mas quer só ficar na sua. Tipo, vai ser muito divertido ver a dinâmica entre eles. Tipo, a rainha vai ficando... pô, eu perdi muitas vezes. Eu perdi vários torneios. E olha, eu ainda não esqueci da pedra que você me deu. E o Eds, mano, eu não te conheço. Se isso não é Rivals to Lovers, eu não sei o que é. E bom, finalizamos a análise da rainha. De uma heroína que busca seu objetivo incansavelmente, meio que sem se importar, meio que o que ocorre ao seu redor, para uma heroína que continua imponente e continua buscando seu objetivo, mas agora ela tem aliados que podem também ajudá-la a não carregar esse fardo sozinho. E os próximos 5 episódios vão ser os mais intrigantes, pois será focado no top 5 favoritos meio que da temporada, que serão Eds, Ling Ling, Nice, Cian da Sorte e Lâmina Fantasma, que será o próximo a ser analisado. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Muito busy, fui!